Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a viver a vida cristã e não aprender religião mecânica. Toda religião acaba se tornando mecânica depois de algum tempo, ou seja, a pessoa faz aquilo no automático. E hoje, quando se evangeliza alguém, o meio evangélico é assim, mas as outras religiões não são diferentes. A pessoa precisa ficar ligada à religião. E em algumas religiões, como o islamismo, ela fica escrava da religião. Em outras religiões que são também dogmáticas, a pessoa fica escrava daquilo. Tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É o cabelo, a roupa, tem que ser, tem que... A religião se aprende mecanicamente. Por mais complicada que ela seja, por mais exigente, sempre se aprende e se atende, mesmo sem ter nascido de novo. Mas a vida cristã você não vive sem nascer de novo. Precisa amar. Não vai conseguir amar se não nascer de novo. Se não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir amar. Pode se esforçar, mas não vai conseguir. Mas, em geral, o amor não é doutrina das religiões. Você já reparou isso? Mesmo no meio evangélico, o amor não é doutrina das denominações. Mesmo aquelas denominações que têm o nome amor no título, eles não impõem uma doutrina de amor. É interessante isso. O amor não é doutrina das igrejas evangélicas, porque é difícil avaliar o amor. A pessoa condenar alguém por não ter amor é algo muito subjetivo. O amor não entra na religião, mas como é necessário que haja preceitos religiosos para poder se dizer se a pessoa é religioso ou não. Toda religião tem uma meia dúzia aí de dogmas, de preceitos mais básicos que a pessoa cumpre e é considerada daquela religião. O islamismo tem lá a crença no Alá como o único Deus e no Maomé como o único profeta, crê no Alcorão, ele reza lá algumas vezes no dia, em um mês do ano, 28 dias, ele tem que se esforçar por cumprir aqueles preceitos ali do jejum, o Ramadã, mas qualquer ser humano tem capacidade de cumprir facilmente aqueles preceitos, se ele quiser ou for obrigado. O cristianismo está muito estereotipado, muito mudado para o lado religioso. Um exemplo é a própria religião católica, que é toda objetiva. A religião católica não depende de nada subjetivo. Não se exige que tenha nascido de novo para ser católico. Basta cumprir aqueles rituais, ter sido batizado lá na adolescência, a primeira comunhão e depois ir à missa e ter a prática de confessar seus pecados, mas qualquer pessoa pode seguir o catolicismo se quiser. Mas viver a verdadeira vida cristã não vai conseguir, mesmo se quiser, se não tiver nascido de novo. Quem vive em nós a vida cristã é o Espírito Santo.
Isso é preciso que seja entendido. E nós vamos ensinar o novo discípulo a viver a vida cristã, em obediência, em dependência de Deus, em oração, praticando o amor, indo até os irmãos e se humilhando, se submetendo aos líderes. E a pessoa vai fazer isto porque o Espírito Santo está dentro dela, guiando para essa direção. É interessante isto. O Espírito Santo vai guiar a pessoa aos preceitos mais básicos da vida cristã. E não é ela que vai seguir aquela meia dúzia de dogmas, de preceitos, de estatutos da igreja. Você entende essa diferença? Como é que a gente aprende a viver a vida cristã? É vivendo. Não tem outro jeito. Mas como sozinha uma pessoa vai saber se está bem? De vez em quando, eu encontro pessoas que têm dúvidas na vida cristã. Eles não sabem se estão bem, se estão agradando, se estão certos, se a igreja está bem, se eles estão bem na igreja. Começam a surgir muitas dúvidas. Como essas pessoas não têm um líder, não têm um mestre, um discipulador, essas pessoas vão ficar confusas. A vida cristã depende de um discipulador no início. Ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Começar e continuar, não vai conseguir. A avaliação da vida cristã é feita coletivamente. Se a pessoa não está em comunhão, não está vivendo a vida cristã. São os outros que vão avaliar se ela tem amor, alegria, paz, bondade, paciência, domínio próprio. E os frutos que ela vai apresentar é com relação aos outros. Os dons espirituais também vão se manifestar em relação aos outros. Os dons espirituais não se manifestam na pessoa sozinha. O fruto do Espírito não vai fluir de uma pessoa sozinha. Um solitário não vai ser cristão. Para ser cristão, ele tem que estar ligado a outros, em comunhão. É com outros que ele vai ser avaliado. É interessante isto, mas precisa então aprender isto, porque ninguém nasceu sabendo isso. Você pode, desde o nascimento, ser levado por uma religião, e no meio evangélico tem muito disso também, tradicionalmente, a religião tradicional. Ele desde o berço foi acostumado na religião, isso aconteceu comigo, mas quando nasce de novo, ele precisa praticar a vida cristã junto com outra pessoa que vai acompanhá-lo. O ser humano foi feito assim por Deus. Os animais, muitos animais, já nascem capazes de sobreviver. O ser humano não, nem pensando. O ser humano nasce um bebê, se não for cuidado, se ele for abandonado, vai morrer logo a seguir. Um pintinho não. Há muitos animais que já nascem bem formados, mas o ser humano não. Ele precisa de tudo. E espiritualmente é assim também. Ninguém nasce de novo na fé cristã por si só e cresce espiritualmente por si só. Tem que ser ensinado, tem que ser ajudado, orientado, acompanhado, discipulado, que inclui a instrução, a avaliação, a correção, a disciplina. Isso é uma bênção, ter alguém que ajude você a praticar a vida cristã, mas você tem que querer. E muitos não querem, muitos acham que por si sós eles seguem, mas é um engano, não vão conseguir. Solitariamente, ninguém vive a vida cristã. Portanto, nós precisamos ensinar o discípulo a seguir a vida cristã e não
uma religião que se aprende até mecanicamente. Quem fala nessa expressão é o próprio Deus. Em Isaías, no capítulo 29, o Senhor diz no versículo 13: visto que este povo, Judá na época, se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Se aprende maquinalmente. Eu me lembro de um livrinho que me deram de uma determinada denominação que estabelece o comprimento do cabelo, o comprimento da roupa, como deve ser isso, como deve ser aquilo, e vai ensinando, determinando. E outra coisa, o livrinho traz punições também. Se a mulher cortar o cabelo, se o homem deixar a barba crescer, ou se a mulher usar roupa mais curta ou mais decotada, qual é a punição? Preceitos de homens que se aprende maquinalmente. Mas não é só essa denominação, não. São muitas outras que estabelecem preceitos, mandamentos que as pessoas podem aprender maquinalmente, mecanicamente, sem o Espírito Santo, sem ter nascido de novo. E isso engana muitos crentes, pessoas que estão nas igrejas evangélicas que nunca nasceram de novo. Mas eles imitam os outros crentes, eles fazem o que os outros crentes fazem. É como aquela história, tem orelha de porco, tem focinho de porco, tem nariz de porco, tem barriga de porco, tem tudo de porco, mas não é porco. É uma feijoada completa. Ele tem tudo de crente, mas ele não nasceu de novo. E aí, ele aprende mecanicamente aquelas coisas. E as igrejas ensinam isso. Agora você se converteu, agora você vem aqui, vai aprender como se portar na igreja, como é o culto, cantar, quando ficar de pé, orar, você vai aprender isso. Coisas que se aprende mecanicamente, mesmo sem ter nascido de novo. Esse é o problema fundamental e temos que acompanhar a pessoa, para começar, nos certificando de que ela nasceu de novo. Para começar, nos certificando que ela entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo está nela e ela então vai obedecer, ela vai seguir, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo e aqui na terra por alguém que vai ajudá-la. Que Deus nos dê entendimento disso e você pratique isto com outras pessoas, sempre sabendo, ninguém cresce espiritualmente sozinho. Você precisa ajudar os novos. Você está ajudando alguém?